Por favor, no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo de número 16, versos de 13 ao verso 16. Diz assim, eu vou ler na versão ARA, Almeida Revista Atualizada: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. O nome Jesus, que de fato é um nome pessoal, que no aramaico é Josué, que significa Salvador. Na nossa forma, língua portuguesa, nós falamos Jesus. Na forma da transliteração, nós pronunciamos aqui Jesus. Na forma do aramaico, hebraico, se falava Yeshua ou Yeshua, que é a mesma coisa, mas o significado é aquele que é eterno e aquele que salva. O nome de Jesus que foi dado exatamente pelo Pai, quando ele anuncia a Maria e fala: o nome do menino será esse, tem um peso sobre o que ele proporcionará no seu ministério terreno. E quando se fala em Cristo, Cristo no grego, da expressão Christos, que tem a ver como o mesmo resultado, o significado de Messias, que é o ungido. Então, quando se fala Jesus Cristo, é o Salvador ungido. A declaração de Pedro, quando ele diz para Jesus: tu és o Cristo de Deus, Lucas escreve dizendo: tu és o Cristo de Deus, e Mateus fala o Cristo do Deus vivo, que é a mesma coisa. Há uma declaração poderosa que o Espírito revela ali para Pedro, dizendo: olha, este é o de Deus, o enviado, o Messias. Mas qual é a razão de tudo isso? Os judeus estão vivendo, no tempo de Jesus, um momento de conflito de guerras culturais. Eles estão sobre diversos momentos de revoluções. É uma hora uma revolução aqui, outra hora outra revolução ali. E na cabeça dos judeus, o Messias virá. Mas virá com a ideia que eles têm, da ideia de um Davi que vai tomar o poder, que vai trazer novamente o contexto de domínio sobre os reinos daquela época da terra, uma forma de que sentaria-se no trono, restabeleceria todo o controle, onde Jerusalém seria novamente o centro de todas as coisas, de governo. E eles têm essa ideia. Os tempos, e eu estou encurtando a história, antes de Jesus, diversas revoltas existiram. E em tempos se levantava um grupo dos macabeus. Em outras épocas se levantavam outros homens. Houve um outro chamado Jesus, não Jesus, o Filho de Deus. Houve outros líderes que se levantaram em todos esses tempos. Os judeus acreditavam, imaginando assim: esse pode ser o Messias, esse pode ser o que vai nos libertar. O Império Romano já tinha sobrepujado sobre eles.
Então todo aquele peso de serem julgados e serem governados por Roma estava sobre eles. Então a ideia de um Messias na cabeça dos nossos irmãos do passado era a figura de um Messias meio que davídico, de um Messias que vinha para passar a espada, destruir todos os inimigos, e de novo o povo deixaria de ser o povo que ficaria oprimido pelos reinos, e pronto, acabou. E como se a causa de tudo aquilo que estava acontecendo não fosse deles, o abandono, as costas para Deus, não fosse deles, como se simplesmente a vinda do Messias, o ungido de Deus, que era a promessa de Deus, fosse resolver as coisas. Simples assim. O Messias vem, ele vai nos voltar a fazer prosperar, nossas terras serão devolvidas, nós voltaremos a mandar, Roma será totalmente aniquilada, ou vamos passar a mandar sobre eles, não ficaremos mais sob o domínio dos povos, e está tudo bem, e está tranquilo. Mas aquele tempo, o sacerdócio estava corrompido. Os historiadores dizem que até entre o sacerdócio haviam coisas tão terríveis. O ministério havia se corrompido. Haviam coisas tão asquerosas. Uma aliança daquilo que era santo com o profano. As coisas tinham tomado uma proporção, e você vai compreender que quando Jesus, numa certa vez, chega no templo, e ele se ira e pega aquele comércio na porta do templo, que muita gente confunde as coisas e fala sem conhecer a história, porque na porta do templo, lado de fora, havia algumas baias que as pessoas nem se preocupavam mais com o sacrifício. Então as pessoas, quando iam para os cultos, nem se preocupavam mais com o sacrifício da lei. Então nem levavam as suas ofertas de animais. E em troca de tudo isso, a negligência espiritual, a negligência da lei, na porta do templo tinha gentio que vendia animais impuros, manchados, coxos, cegos, com defeitos. E como quem ia para o culto não ia para o culto sério, não levava a Deus a sério, dá qualquer coisa. Você não trouxe? Então não tem problema. Na porta do templo tem lá um cordeirinho, tem alguém tem uma pomba, alguém tem alguma coisa. Só que essas pessoas que faziam isso, primeiro, elas estavam tendo lucro em cima daquilo que nunca era para ser assim. Segundo, os filhos de Deus perderam o espírito de temor, de adoração, de reverência, e passaram a tratar o culto, Deus, como nada, como se fosse qualquer coisa. É como se tivesse, vamos porque tem que ir, vamos porque é domingo, vamos porque senão alguém vai falar. Então esta é a condição que Jesus chega no templo. E naquele dia que Jesus pega o chicote, Jesus olha para aquele cenário, fica bravo. Ele pega o chicote e desce o chicote na porta, nas baias que estão fora do templo, na porta ali de Jerusalém, mas bem na porta do templo. Jesus pega o chicote e começa a quebrar tudo, arrebentar tudo, e fala: por que que vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de comércio? Esse é o motivo, a declaração pelo qual Jesus fala isso. Porque se perdeu a essência, se perdeu a razão. É ir para o culto por ir, é estar na igreja por estar, não para adorar. E esse é o perigo. Porque hoje é domingo, porque hoje é culto de oração, porque tem que ir, porque é Santa Ceia. É dentro desse conceito histórico que esse mesmo povo está esperando o Messias, com esse espírito de tratar Deus
a lei de Deus, o temor a Deus, desse jeito, que eles esperam o Messias. Então, para eles, o Messias tem que vir do jeito davídico, com força física, com miríades de anjos visíveis, para resolver as questões políticas, resolver as questões militares, resolver os problemas financeiros, resolver todas as questões e problemas pessoais e pronto. Mas e Deus? Deus não. Como a gente é judeu, como a gente tem como descendência Abraão, está tudo certo. E não foi assim que aconteceu. Então, como havia uma promessa, e eles estavam olhando só para aquilo que eles queriam, e não para o Senhor, e perderam a visão, eles se esqueceram, por exemplo, de Isaías 42. Dá uma olhada em Isaías 42, o que fala sobre o Messias. E eles tinham o dever de saber de Isaías 42, de 1 a 9. A síntese vai dizer assim: que ele viria como servo sofredor, não como um servo montado num cavalo, cercado por uma escolta de soldados tremendo, que viesse arrebentando Roma, destruindo tudo. Se você ler com um pouco mais de cautela na sua casa, Isaías 42, de 1 a 9, você vai ver a descrição do Messias, como ele viria. Mas sabe, irmãos, quando o coração está na terra, quando a cabeça está na terra, nós perdemos a referência da Escritura, perdemos o temor da Escritura. Nós passamos a imaginar, falar, gesticular, racionalizar e até raciocinar como se fosse simplesmente uma questão terrena. Então, para eles, apesar de estarem vivendo um padrão espiritual negativo, um padrão espiritual baixo, um nível espiritual raso, o Messias, por sermos judeus, vai ter que vir e vai ter que ser do jeito que a gente quer. Ele tem que resolver os nossos problemas. Afinal de contas, corre na nossa veia o sangue de Abraão, corre em nossa veia o sangue de Jacó. E de repente, dentro dessa situação toda, das revoltas antes de Jesus, nesses 30 anos antes, ou nesses 30 anos antes de Jesus manifestar o seu ministério, acontecem revoltas populares, e as pessoas dizem: é o Messias, ele é o Messias. E não era o Messias, porque alguns até incomodaram Roma. Numa certa vez, uma das revoltas judaicas, Roma matou em uma só vez 2.000 judeus crucificados. Tamanha foi a revolta, o peso daquela revolta, porque os judeus acreditaram que aquele líder, um dos, era possivelmente o Messias, porque eles só estavam olhando para o momento. Mas veja, que em nenhum momento, dentro da história, e dentro dos 400 anos que Deus fica em silêncio também, do Velho Testamento para o Novo Testamento, eles não se voltam, não se aquebrantam, apesar de Deus ficar em silêncio com eles. Mas apesar de tudo isso, o Senhor tem uma palavra, e Ele vai enviar o Messias. Chega o tempo do Messias, mas o coração, os pés e a mente estão na terra, e o Messias está entre eles, e eles não enxergam, porque eles ainda estão esperando um Messias, e eles não identificam Jesus como o Messias. E é num desses dias, que agora, aos 30, aos 33 anos, mas no primeiro tempo já do ministério de Jesus, que se inicia dos 30 aos 33 anos,
que acontece este fato aqui. Jesus vai com estes homens, os 12, para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E ele faz duas perguntas para o povo. Especificamente, quando se distanciam o grupo maior e fica apenas os 12, Jesus olha para os 12 e faz duas perguntas. A primeira pergunta, ele diz assim: quem o povo diz que eu sou? Óbvio que Jesus sabia o que o povo dizia. Aí vieram algumas respostas dos 12. Para uns, diziam eles, o Senhor é um milagreiro. Para outros, o Senhor é um sacerdote. Alguns acreditavam que o Senhor é um reencarnado de João Batista. E até Marcos fala sobre isso, porque até o rei Herodes, que mandou decapitar João, está lá em Marcos 6, quando começa a ver Jesus fazendo as obras, fala, é João. Ele fica preocupado, ele acha que João ressuscitou, apesar de ele ter mandado decapitar João. Então, muita gente achava que Jesus poderia ser um João Batista que tinha sido morto. Para outros, os discípulos disseram, olha, tem um grupo de pessoas que está dizendo que o Senhor é Elias. O Elias do Velho Testamento, que foi tomado num momento espiritual, numa situação que Deus o leva para si, num redemoinho de fogo, que ninguém nunca mais o viu. Alguns acham que o Senhor está neste corpo, mas é Elias, porque eles não viram Elias muitos anos, então estão achando que o Senhor pode ser Elias, por causa dos milagres que o Senhor faz, dos feitos que o Senhor faz. Mas tem outros estão dizendo que o Senhor é um homem popular, que o povo gosta do Senhor. O Senhor é um homem que tem entrada e saída no meio do povo. E outros dizem que o Senhor é um homem profético. Estão dizendo que o Senhor é um homem de profecias, que o Senhor revela, que o Senhor diz as coisas e acontecem. Tem outros que estão dizendo que o Senhor é tão poderoso quanto Jeremias. E aí tem um grupo também que está dizendo que o Senhor é um embusteiro. Sabe o que é isso? Embusteiro é uma ofensa. Embusteiro significa enganador. Os homens do Sinédrio, os homens do movimento religioso, os fariseus, quando Jesus é crucificado e eles vão colocar Jesus no sepulcro, José de Arimateia, eles dizem assim para Pilatos: põe uma guarda lá, porque se é embusteiro. Então aqueles homens chamavam Jesus, ainda vivo, de embusteiro, de enganador. Então, para muita gente, Jesus era um embusteiro, um enganador. Mateus 27, 63 diz assim: Senhor, recorda-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu, passado 3 dias, que ele ressuscitaria. É isso que dizem do Senhor. Porque aquele povo estava pensando que não podia Jesus ser o Messias. O nome Jesus, para alguns, não tinha nada a ver com o Messias esperado. Christos no grego, que significa o Messias, que a tradução é a mesma coisa, Messias, mas que significa o ungido. Eles estão dizendo, esse Jesus não pode ser o Cristo, o Messias, não pode ser. Primeiro, como é que o Messias vai aparecer, vai se manifestar na Galileia?
justo para gente pobre, justamente para um povo pequeno, porque essa região da Galileia, região aquela que atingia Nazaré, era considerada uma região das mais insignificantes. Daí até o fato de que o povo, e alguns diziam assim: pode vir alguma coisa de bom lá de Nazaré. Mas onde é que Jesus começa o seu ministério? Jesus começa a pregar exatamente para um tipo de gente que as pessoas não olhavam, não queriam estar. Eles imaginavam que o Messias tinha que vir primeiro para os aristocratas, para os bacanas, para os tops, e foi exatamente o contrário. O Messias, ele vem na contramão. Primeiro, aqueles homens lavavam as mãos em público para mostrar para todo mundo que eles praticavam a pureza, mas roubavam, adulteravam, mentiam, sonegavam. E Jesus condenou esse tipo de atitude que para eles era pureza. Outra coisa que Jesus causou neles estranheza para não ser considerado Messias. Jesus vive no meio dos marginalizados. Você acha que esse cara é o Messias? Você lembra da passagem do ladrão de Zaqueu? Quando alguém diz assim: ele não é o Messias nada, porque se ele fosse Messias, ele ia saber que este homem é um corrupto. Aí Jesus, que conhece os corações, a mente, falei: este também é filho de Abraão. Este estava perdido e hoje chegou salvação. Então, na cabeça dos homens e mulheres, Jesus não pode ser o ungido do Senhor, porque o ungido do Senhor tem que vir só para quem é bacana, só para quem é da aristocracia, só para quem é religioso. E Jesus vem na contramão. Jesus não pode ser o Messias para eles, porque Jesus toca no leproso. Está lá em Marcos 1,41. Ei, se esse cara é o Messias, ele está fora, porque ele tocou em gente impura. Então Jesus toca no leproso e cura o leproso. Lembra dos 10? Jesus toca no leproso. Para eles Jesus não era o Messias, porque Marcos 2 revela que Jesus sentou-se para comer com pecadores. Aí eles falam: não foi só Zaqueu. Falei: não é possível, ele não é Messias, ele não é o enviado de Deus, porque ele está comendo com gente que é pecador. Mas quem está criticando Jesus e os pecadores é tão quanto também. Isso é um problema nosso, e até de quem se acha, que às vezes quer condenar, criticar. A gente sabe ver o defeito dos outros, mas irmão, se essa noite Deus quisesse revelar o que está no coração de cada um de nós aqui, talvez não saíssemos bem daqui hoje. Nem do kit crente, paletó e gravata, o coque, porque Deus conhece o que falamos no oculto. Deus conhece na mesa de casa as conversas que a gente solta contra alguns. Deus conhece os desejos secretos de maldade do nosso coração. Segura aí. Ele não pode ser o Messias, porque ele acolhe mulher impura, mulher do fluxo de sangue. Enquanto os judeus discriminam esse tipo de gente, Jesus reconduz esse tipo de gente perdido. Ele os reconcilia, ele os reconduz para Deus. A intenção de Jesus como Messias é trazer dignidade, é trazer reconciliação, é trazer de volta a filiação de filhos de Deus. A declaração fantástica de Jesus sobre Zaqueu, que era um ladrão, que era um corrupto, ele sabe o que está no coração dos homens, dos fariseus. Ele diz assim: ei, este moço, na linguagem de hoje seria isso, esse que vocês condenam, de fato ele é um pecador, mas ele não deixou de ser descendente de Abraão. Ele estava perdido, mas ele se achou hoje.
ele também merece o perdão, ele também merece uma chance. E sabe o que as pessoas fizeram? Merece nada, isso não é o Messias, porque ele roubou. Só que Zaqueu era corrupto, mas e os outros não eram, não fizeram, não praticaram. Então na cabeça daqueles homens, Jesus não podia ser o Messias. Jesus desafia a imagem que eles teriam de um Messias, porque a imagem que eles têm de um Messias é de um Jesus, de um Messias que vai vir como cumpridor da lei, mas na forma de só fazer o que querem. E o que a gente acabou de ver é que o Messias de Deus, que Pedro declara, quando Jesus fala, quem eles dizem que eu sou? O povo fala, ó, os discípulos falam, uns dizem que o Senhor é isso, estão ali os 12 discípulos. O texto não diz qual deles falou ou disseram todas essas coisas, mas diz o texto que depois que todos eles falaram, Pedro então, cheio naquele momento do Espírito, ele diz, aí Jesus faz a segunda pergunta, aí Jesus olha para cada um deles, e é como se Jesus estivesse olhando para Kleber esta noite, para Rafael esta noite, para Pierina esta noite, para Alex esta noite, e Jesus olhasse nos meus olhos, nos olhos de Fernanda, nos olhos de Luiz Vicente, nos olhos do Marquinho, e dissesse assim, e para você, quem eu sou? Quem eu sou? Houve um silêncio, não sei de quantos milésimos de segundo, porque Jesus ouviu eles dizerem, e Jesus já sabia tudo o que pensavam sobre ele. Aí Jesus pergunta agora para eles, ele fala, o que o povo diz que eu sou? O povo diz que o Senhor é isso, por causa disso. No mesmo momento que o Senhor faz milagres, o Senhor come com pecadores. No mesmo momento que o Senhor cura cegos, o Senhor come com prostitutas. No mesmo momento que o paralítico anda, o Senhor toca em leproso, e pela lei. Jesus ouve tudo isso, e a multidão se distancia, mas ficam os 12, os da casa, os da mesa, os da intimidade que estão aqui, os da intimidade. Tem gente que já começou a entender. A turma que só quer saber de pão, de gordura, de bênção, a turma vai embora. Agora Jesus diz assim, e para vocês, quem eu sou? Aí é nessa hora que Pedro, cheio do Espírito, ele diz, tu és o Cristo. Pedro, ele diz, com o coração e cheio do Espírito, ele fala a verdade, ele não mente, ele diz, tu és o Messias. Ele está dizendo, tu és o enviado de Deus para mim e para as nações. Naquela hora Jesus falou, não foi você que revelou isso, foi o Espírito, mas por favor, segure isso por enquanto, que ainda não é chegada a hora. E eu quero terminar aí com você, porque essa pergunta dos outros, Jesus sabia, mas a pergunta foi esta, e a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você, quem dizem que eu sou? Fala isso, ok, agora para você, Kleber, quem eu sou? Cesareia de Filipe é uma cidade gentílica, uma cidade impura,
uma cidade que está a 190 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, a casa de Deus, o templo está longe. Jesus leva os discípulos, quando ele vai para a região de Cesareia de Filipe, ele está muito longe do templo. E quando ele tem essa conversa com os discípulos, ele está numa região bem no norte da Palestina, aonde naquele lugar já foi culto, espaço a Baal. Aquele local já foi território dominado pelos balaítas. Ali já foi território onde Jezabel e um povo cultuou a Baal. Ali naquela região de Cesareia de Filipe tinha forte influência de várias religiões. Ali naquela região, além de Baal, também se cultuava ali um deus grego chamado Pan. E ali naquela mesma região, Herodes havia mandado construir um templo para César Augusto. Então, aonde Jesus faz a pergunta para os discípulos, não é dentro de Jerusalém, é longe. Não é dentro da igreja, é fora da igreja. Não é coberto pela proximidade dos irmãos, é longe da proximidade dos irmãos. A pergunta de Jesus é muito mais forte do que a gente pensa. A pergunta é: aonde você está vivendo? É território do mundo? Se cultua Baal? Tem ídolos? Tem modas? Tem uma série de coisas? Tem costumes? Tem propostas? Porque região gentílica é região aonde não se serve a Deus. Por que Jesus faz duas perguntas? A primeira: o que essa multidão desta região gentílica diz que eu sou? Ele diz que o Senhor é isso. Mas eu pergunto para vocês que estão vivendo aqui, nesse momento, aqui comigo em Cesareia, para vocês, quem eu sou? Jesus tem uma razão de fazer aquela pergunta primeira, ali na região de Cesareia, porque no outro momento ele vai perguntar: vocês estão longe de Jerusalém. Mas a pergunta é: apesar de toda essa atmosfera, Jesus quer saber, o momento está mexendo com vocês? Porque para esse povo, eles não sabem nem quem eu sou. Para eles eu sou só um senhor que, quando eles estão com fome, eu dou pão. Não sei se é você. Para eles eu sou um Deus que, quando eles estão doentes, aí eles vêm para mim pedir cura. Para eles eu sou um Deus que, quando eles estão com problema no casamento, aí eles vêm me procurar. Para eles eu sou um Deus que, quando o filho está doente, eles vêm me procurar. Para eles eu sou um profeta que, quando eles têm uma dor de barriga, eu sirvo. Para eles eu sou uma reencarnação de Elias, porque eu posso tocar em alguma coisa e fazer. Mas o coração deles não é alinhado com o meu, porque eles estão vivendo aqui em Cesareia, porque eles vivem numa região gentílica, se comportam como gentílico, mas eles não querem largar das coisas gentílicas, mas eles querem que eu os abençoe. Eles olham para mim para receber o que eu posso dar, mas não largam das coisas, não se convertem, querem manter um coração de aliança com os gentios, mas querem as minhas bênçãos. Aí Jesus pergunta: mas eu quero ouvir de vocês, porque vocês estão longe de Jerusalém. Jesus os leva para o particular, e sem problema, irmãos, sem problema. Jesus pergunta: mas eu quero ouvir de vocês, quem eu sou para você? A gente está aqui longe da igreja, tem tudo isso de influência aí, ó. Baal, templo de César Augusto, outros deuses. Havia um templo que na época se construíram
o deus Pan, que era um deus egípcio. Por que Jesus está fazendo essa pergunta ali em Cesareia de Filipe? Por que Jesus não fez essa pergunta lá em Jerusalém? Por que Jesus, 190 quilômetros naquela região, Jesus pergunta para eles, no particular: o que eu sou para você? O que eu sou para você? No meio dessas facilidades todas que você tem agora, você está aqui em Cesareia, você tem toda a Cesareia para você viver, respirar. Uma parte já debandou, já disse que o discurso é pesado. Aí Jesus pergunta: o que eu sou? Quando Pedro dá aquela resposta, ele está dizendo: tu és o Messias, tu és o Cristo. Ele está dizendo: tu és o Messias de Deus. E Mateus escreve: tu és o Messias, o Cristo do Deus vivo. E Lucas fala: tu és o Messias de Deus, que é a mesma coisa. Eu estava pensando, como é que alguém pode dizer que reconhece Jesus como o Messias do Deus vivo e sabe que Deus é vivo, mas a gente se comporta diante de um Deus vivo com atitude morta? Não sei se você entendeu. Diante de um Deus que é vivo e que me promete vida eterna, como é que eu me comporto diante de um Deus vivo com atitudes de morto? Porque a declaração de Pedro, ela é divina. Ele diz: tu és um enviado de Deus, o Deus vivo. Um Deus vivo a tudo vê, a tudo enxerga, faz. Como é que eu posso servir a um Deus vivo sendo de obras mortas? Mais ainda, eu olho para esse texto e não é possível eu me posicionar em relação a Jesus. Eu não consigo me posicionar a Jesus como Messias quando eu preciso levar em consideração a opinião dos outros. Porque quem precisa da opinião dos outros para se posicionar está errado. Por isso que Jesus pergunta para eles: para vocês, quem eu sou? Eu não quero saber o que os outros pensam. Eu já sei agora, vocês já me falaram. Essa foi a minha primeira pergunta. Ele diz assim: o que eles dizem que eu sou? Jesus escuta com paciência. Agora Jesus fala assim: ok, mas e para vocês, quem eu sou? Jesus estava querendo saber, vocês, é óbvio que sabia, vocês também pensam iguais? Nós não podemos ter uma opinião sobre Jesus, e opinião aqui tem a ver com comportamento também. Quando todo mundo, sabe, Maria vai com as outras, a expressão. Quando as coisas estão para cá, eu estou para cá. Se as coisas estão para cá, eu estou para cá. A opinião em relação ao Messias não pode ser com o movimento de ondas sobre as marolas, sobre o movimento das águas. Porque alguém disse assim, uma mentira: a voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. O povo já matou o Filho de Deus. Então uma das coisas que a gente olha para esse texto é que não é possível eu querer me posicionar em relação a Deus no sentido de eu querer levar em conta o que o público vai falar. Porque o público, o mundo atual, ri de Deus, despreza a Bíblia, não quer cultuar, não quer congregar, não quer sacrificar, não quer evangelizar, não quer se santificar. Então a opinião pública sobre Deus, olha, toda pessoa, até ateu, na hora que a morte vai se aproximar deles, 99% lembra-se de Deus, mas durante a vida trata Deus longínquo, como talvez um embusteiro, talvez um profeta, talvez um milagreiro, talvez uma reencarnação e algumas coisas.
mas não como Messias, porque quando se encara e tem Jesus como Messias, a Ele nós não apenas declaramos, nós o amamos, nós o reverenciamos, nós o adoramos. Com todo respeito, meus amados, e quem nos assiste, alguns de vocês já devem ter ouvido até dos seus parentes, de novo, no culto, na igreja. Para quê? Não precisa, porque para alguns, o único que teve que fazer sacrifício é Deus e Jesus. Algumas pessoas acham que Deus tem obrigação de curar, de libertar, de dar emprego, de cuidar da casa, de cuidar de tudo, e a gente tem que viver do jeito que a gente quer, morando em Cesareia, fazendo o que a gente quer em Cesareia, no meio de uma região gentílica, e quando der tempo, quando tiver vontade, quando tudo estiver bem. Irmãos queridos, nós não podemos servir a Deus quando tudo estiver bem, porque nem todos os dias as coisas vão estar bem. Nós o servimos nem sempre quando tudo vai bem, porque Paulo escreve dizendo que nem a morte, nem a guerra, nem a espada, nem tribulação nos separará do amor de Cristo Jesus. Nós não servimos pelo que Ele pode nos dar, nós não servimos pela casa, nós não servimos pela cura, pela revelação, pelo milagre, pela casa, pelo carro, pelo sucesso, pelo emprego. Nós o servimos porque nós reconhecemos que Ele é o Messias, nós reconhecemos que Ele é o Filho do Altíssimo. Ele veio a este mundo em forma humana, Ele padeceu numa cruz, Ele se entregou na morte de cruz, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele recebeu coroa de espinhos, Ele foi chicoteado, e mesmo com dor, Ele ainda tem a capacidade de dizer: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus pergunta para os seus 12: o que eu sou para você? A coisa mais importante não é o que as pessoas dizem. Olha um pouquinho para mim. Se eu fosse, e se você fosse viver, congregar, pregar, cantar pelo que as pessoas dizem de você, levanta a mão para mim aqui, quem estava aqui essa noite. Se tudo que falam da gente, nós dependêssemos das frases, das motivações, talvez nós estivéssemos até mortos. A coisa mais importante não é o que as pessoas dizem, mas é o que eu digo com a minha vida sobre o Messias. No meu trabalho, no ônibus, na faculdade, no Uber, na academia, na rua. Você acredita em Jesus? Sim. Você acredita nessas bobeiras? Bobeira para você, eu acredito. Eu não só acredito, como hoje eu falei com Ele, Ele falou comigo. A coisa mais importante não é o que dizem sobre Jesus, porque o que estão dizendo de Jesus, cada um vai prestar conta. Enquanto a vida, a esperança, mas a hora que acaba, hoje Jesus é advogado. Hoje Ele é advogado. Hoje Ele ainda recebe os pecadores de braços abertos, mas está próximo o dia que Ele vai falar: acabou, agora eu vou julgar. Então Ele será o juiz.
Mas hoje, nós ainda podemos mudar algumas coisas. As decisões da multidão não podem substituir as decisões pessoais. Quem aqui sabe quando Deus fala com você? Levanta a mão. Quem aqui sabe quando Deus fala? Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Não vem levantar meia mão, não, a mão inteira. Quem aqui sabe quando Deus fala com você? Pode ficar um pouquinho só. Olha, Deus pode falar com você através de uma mensagem, sim ou não? Deus pode usar um vaso onde Ele quiser para falar com você. Às vezes a gente está com um baita de um problema, uma situação para resolver, e Deus fala com a gente em sonhos, sim ou não? Pode falar. Deus pode usar uma irmã. Amém, obrigado. A gente sabe quando Deus fala com a gente. E é tão interessante isso, porque a gente sabe quem é Jesus. Então a pergunta que o Espírito Santo me faz, ou nos faz: quem eu sou para você? Imagine Jesus perguntando agora para você, frente a frente com você. Frente a frente com você. Faça um exercício comigo, feche os seus olhos um pouquinho só. Imagine Jesus fisicamente diante de você agora. Imagine Jesus perguntando para você: quem eu sou para você? O que você responderia para Jesus? Pode abrir seus olhos. Porque se eu disser para Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus, ele vai falar assim: mas eu sou? O que você está fazendo com essa verdade? Eu fiquei pensando nisso essa semana. Se eu disser que Jesus é o Messias, então deixa eu compartilhar com você essa inquirição que o Espírito Santo me fez essa semana. Ele me perguntou: o que eu sou para você, Kleber? Eu disse: o Senhor para mim é o meu Jesus, o meu Salvador. Ok. Aí ele me perguntou: então o que você está fazendo com essa verdade? O que você está fazendo com essa verdade? Lavínia, o que você está fazendo com essa verdade? Pierino, o que você está fazendo com essa verdade? Se Jesus é o Messias, o que você está fazendo, Alisson, com essa verdade? Ah, eu creio. Não, essa não é a pergunta. A pergunta é: se Ele é ungido de Deus, que veio ao mundo para salvar, libertar os perdidos e cativos, a pergunta é: o que você está fazendo com essa verdade? Você está guardando, trazendo ela para o culto? É isso então? Ah, mas eu recebi Jesus. Não é isso que ele perguntou para os discípulos. Ele está perguntando: eu quero saber para vocês, o que eu sou? Eu sou só milagreiro? Eu sou só curador de feridas? Eu só sou bom quando eu faço o que você quer? Eu só sou Deus na sua vida quando as suas feridas eu curo? O que eu sou para você? Eu sou só profeta? Porque há uma situação muito interessante. Algumas pessoas, e Satanás é especialista em enganar, as pessoas correm atrás de profetas, e aí Satanás é bom para enganar pessoas, porque fala o que elas querem ouvir, mas não querem viver. Por isso a palavra fala: julgue o profeta, veja se o que ele vive é digno. A gente só quer ouvir: assim diz o Senhor. A gente não quer ouvir: você precisa mudar, você precisa pregar, você precisa ser mais humilde de coração, precisa ser manso de espírito, você precisa ser mais dócil. Isso a gente não gosta de ouvir. Não gosta. O Senhor pergunta: quem eu sou para você? Tu és o Messias. Então a pergunta é: Kleber, se eu sou Messias para você, durante todos os dias, a cada dia, o que você faz valer que eu sou Messias na sua vida? Desde a hora que você acorda, me prove que eu sou Messias na sua vida. Que hora
todos os dias, nesses últimos anos, me diz, se eu sou Messias, se eu sou ungido, me diz. Não adianta a gente repetir o que a gente ouve dos outros, é necessário a gente refletir e assumir pessoalmente essa verdade. Ele é o Messias para mim. É Ele que transforma a minha vida. Se Ele é o Messias da minha vida, Ele vai transformar a minha vida, a minha maneira de pensar e minha maneira de falar. Eu vou repetir, irmãos. Se Jesus é o Messias para mim, o velho homem precisa morrer de uma vez por todas, irmãos. Irmão, não existe esse negócio, eu me converti, mas a minha língua não se converteu. Não existe esse negócio, eu sou de Jesus, mas o meu braço não se converteu. Não existe esse negócio, eu sou de Jesus, mas em mim ninguém manda, ninguém faz. Isso não é conversão. É o que dizem, é o que eles pensam. O Jesus da cruz é o Jesus que transforma. É o Jesus que quando eu olho para a cruz eu tenho vergonha dele, porque às vezes eu tenho raiva dos meus inimigos, às vezes eu não suporto. Mas o Jesus da cruz diz assim: você não pode ser assim. Se eu sou o Cristo, o Messias, você precisa me imitar, você precisa parecer comigo. Kleber, o que eu sou para você? Pilatos, minutos antes de entregar Jesus, diante da multidão, ele sabe que os sacerdotes estão mentindo, as testemunhas são mentirosas, mas ele se acovarda, e ele faz da covardia uma declaração que lhe vai custar. Mateus 27, 22, ele diz: o que fazer de Jesus chamado o Cristo? E esta pergunta vai para o irmão Jorge, para a Cidinha e para o Kleber. O que a gente está fazendo com Jesus, o Salvador, que é o enviado de Deus para nós? A multidão gritou: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. E eu quero concluir com 3 perguntas para a gente encerrar. Aliás, 4. O que Jesus não faria e você faz? O que Jesus não faria. Quando eu digo você, eu também me coloco no seu lugar. E aqui não vem falar para mim: eu frito pastel. Irmão, você é inteligente. Você é inteligente. Eu estou falando aqui de coisas que o Messias, o encarnado, sentiu dores, chorou, se alegrou. O que Jesus não faria e eu faço. Segundo, o que Jesus faria e que você não faz? Eu vou repetir. A primeira pergunta é: o que Jesus não faria e você faz? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Jesus mentiria? Jesus se justificaria? Só apenas um exemplo. O que Jesus faria e eu não faço? Posso te dar um exemplo, irmão? Posso te dar um exemplo? Vou falar de mim. Sentar-se com Judas na mesa, para mim é difícil. Eu tenho tido dificuldade disso. Isso tem sido um grande problema.
E eu sei que eu preciso liberar. Dar a outra face é uma coisa que não é fácil. O que Jesus faria e que você não faz. O problema não é estar em Cesareia de Filipe. O problema é o que eu sou em Cesareia de Filipe. Porque estar em Cesareia de Filipe, eu já estou. Fernanda não está 24 horas perto de mim. A esposa do irmão Josenildo não está 24 horas. A filha não está. Ramon não está perto. Eu não estou toda hora na igreja perto de você. Você não está perto de mim. A gente precisa ir no banco, a gente precisa ir no escritório, a gente precisa. O problema não é eu estar vivendo em Cesareia. O problema é o que as coisas de Cesareia estão mudando em mim, a ponto de eu não reconhecer mais Jesus de Nazaré como o Messias. Eu não consigo mais dizer tu és o Cristo, porque se eu falar que Ele é o Cristo, eu estou confessando. Me cura, ora por mim. É como se Jesus estivesse assim: curo sim, abençoo sim. Mas, Kleber, só para nós dois, irmão, essas pegadas de Jesus na gente é mais ou menos assim. Não é igual, mas só para a gente entender. É quando a mãe da gente falava para a gente assim: em casa a gente conversa. A alma gelou, o espírito já saiu, só ficou o corpo, porque a gente sabia do que significava essa frase. A quarta pergunta é essa: e para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Olhe para quem está do seu lado, com amor, com respeito. Ninguém é perfeito, mas ninguém pode ficar com essa de ficar gastando o tempo de Jesus, não, porque a gente não sabe se a gente vai viver da semana que vem. Quem é Jesus para você? Jesus me perguntou, está nos perguntando: o que eu sou para você? É fácil a gente falar assim: quem ama Jesus? Todo mundo vai dizer: eu amo. E se ele falasse assim: ama mesmo? Por onde você anda? Por que está acontecendo isso? Jesus chama os 12 e faz essas duas perguntas: quem o povo diz que eu sou? Jesus é muito inteligente. O povo diz que eu sou isso. Ok. Vem cá. E para vocês, quem eu sou? Aí Pedro é o único que diz: tu és o Messias. Diz: tu és o Cristo, que significa Messias. Tu és de fato o enviado de Deus. Mais uma vez, o Espírito Santo, para a gente pensar hoje, para a gente ir para o trabalho amanhã, para a gente ir para onde a gente for amanhã, estando em casa, ouvindo rádio, acessando internet, vendo TV, resolvendo problemas, dando aula, assistindo aula, fazendo negócios, trabalhando. A pergunta é: quem Jesus é para mim?
Porque se eu só servir Jesus quando tudo está favorável, eu não conheço Jesus. E essa semana, se eu sei quem Jesus é, eu preciso acalmar minha alma. Irmã, você que está aqui dentro essa noite, irmão, e eu estou falando para mim também. Se você sabe quem Jesus é, acalma, descansa. O pastor está pregando para você mesmo também. Quem eu sou para você? Tu és o Messias, o enviado de Deus. Eu sou. Então descansa. Canta mais. Ora mais. Se aproxima mais. Tem mais momento comigo. Se eu sou o seu Messias, deixa eu cuidar do seu futuro. Você está querendo passar o carro na frente dos bois, eu estou mostrando que não é. Você está querendo. Se eu sou o Messias, por que você está tomando essas decisões? Mas é que eu sou o Messias. Você não está dizendo que eu cuido de ti. Você não está dizendo que eu sei do amanhã. Você não entregou. Eu não sou o Messias. Eu não sou o enviado de Deus. Então eu cuido. Eu cuido da tua entrada. Eu cuido da tua saída. Eu cuido do teu levantar. Eu cuido do teu deitar. Eu sei tudo. Eu cuido. Até o não, eu cuido. Como do sim, eu cuido. Fique em pé, no nome dEle. No nome dEle. Quem é Jesus? É a pergunta dele para nós essa noite. Quem eu sou para você? Pedro disse: tu és o Cristo. Aí Jesus disse: ok. O que você revelou não foi da carne, mas foi do Espírito. Mas ao sairmos daqui essa noite, irmãos, Deus não espera que a gente seja perfeito. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é para a gente ser bagunceiro, tranqueira, viver. Não é isso que eu estou dizendo. O que Deus espera da gente é que a gente todo dia melhore. Quem entendeu? Não dá para ficar vivendo essa vida medíocre de religiosidade. Quem eu sou para você? Você quer morar no céu comigo? Então tira a cabeça da terra, põe a cabeça no céu e caminha com os pés na terra. Quem eu sou para você? Põe tua mão no coração, por favor, com respeito. Feche os teus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, talvez a gente não conseguiu dar muito aleluia essa noite. Talvez a gente não conseguiu dar muito glória a Deus, porque me fez de repente pensar em algumas coisas que eu estou fazendo e o Senhor não faz. E tem coisas que o Senhor faria e eu não estou fazendo. E de repente, eu estou muito perto de Cesareia, de Filipe, e eu não percebi. Eu já estou falando igual o pessoal de Cesareia. Eu já me comporto igual o pessoal de Cesareia. Eu estou tão distante de Jerusalém que eu já nem sinto falta mais de Jerusalém. Eu só me lembro quando eu estou com dor, quando eu tenho carência. Eu nem me lembro mais quem tu és. Senhor, nos perdoa naquilo que nós perdemos a identidade, naquilo que nós perdemos a essência, naquilo que a gente troca pela oração. Quantas coisas são mais importantes de Cesareia do que sentar-se à mesa com o Senhor. Deus,
não é questão de política, não é questão de dinheiro, não é questão de trabalho, é questão de quem o Senhor é para mim. No momento em que eu reconheço que o Senhor é o Messias da minha vida, não é o chicote, não é a prisão, é o que eu sei, é eu estar ciente, resolvido com Deus, é saber que desde a hora que eu me deito e que eu me levanto, o Senhor sabe do que é melhor para mim. É o Senhor que vai abrir o caminho, é o Senhor que, se a porta estiver fechada e não quiser abrir, porque é um propósito, mas também se o Senhor quiser abrir a porta que está fechada, é porque o Senhor tem um milagre ali naquele negócio. É o Senhor que fecha algumas coisas que é laço, é o Senhor que põe ponto final em algumas situações porque é embaraço. Eu te peço essa noite, Senhor, eu quero pedir perdão por aquilo que o Senhor não faz e eu faço, mas eu também quero pedir perdão por aquilo que o Senhor faz e muitas das vezes eu sei que eu tinha que fazer, e coisas que eu faço que o Senhor disse, eu não faria isso, e você insiste em fazer. Que as nossas canções façam verdade no que cantamos, façam verdade nas nossas atitudes no templo, que aquilo que a gente canta, a camiseta que a gente veste dizendo Jesus é tudo, a Bíblia que a gente anda no carro, o vizinho que escuta a gente cantando hino, Deus, os nossos filhos que vê a gente vindo para a igreja e escuta falando coisas. Senhor, nós pedimos essa noite, doce Espírito, nos ajuda a ser mais parecido que o Senhor. Não nos deixa ficar em Cesareia, nos tira, Senhor, tudo que às vezes pode estar nos trazendo enroscos, nos fortalece. Abre os nossos olhos, para que a gente possa, mesmo no meio da fornalha, diante da fornalha, a gente diga, eu continuo acreditando que Jesus é o Cristo, Ele é o Messias, eu tenho um futuro glorioso com Ele, e eu entreguei minha vida para Ele. É assim que nós cremos, no nome maravilhoso de Jesus, o nosso Salvador, e você diz amém. Dá um abraço gostoso aí quem está perto de você, diga que Deus te